Olá, uma boa noite a você. Governo avalia respostas à taxação de 50% adotada por Donald Trump. E presidente americano anuncia novas tarifas, desta vez sobre o Canadá. Em entrevista exclusiva, presidente Lula critica a taxação e afirma que vai resolver IOF com o Congresso. Bombeiros encontram o corpo de criança que caiu durante passeio nos cânions da Serra Gaúcha. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O governo federal avalia quebrar patentes de medicamentos e a tributação de filmes e livros em reação às sobretaxas para produtos brasileiros anunciadas por Donald Trump. A Yasmin Costa traz os detalhes para a gente. Oi, Yasmin, uma boa noite a você. Boa noite, Salsi. O governo brasileiro, para adotar qualquer tipo de retaliação, vai esperar a medida entrar em vigor. O Palácio do Planalto anunciou que vai criar um grupo de trabalho para estudar uma possível retaliação aos Estados Unidos. O grupo vai atuar de forma paralela às negociações diplomáticas e os setores que mais exportam para os Estados Unidos ficaram apreensivos e falam em risco de colapso com as novas taxas. No Congresso, a sanção americana polariza ainda mais o cenário. A oposição diz que é resultado da falta de diálogo diplomático. Já a base do governo culpa a família Bolsonaro. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, publicaram uma nota e disseram que a decisão dos Estados Unidos deve ser respondida com diálogo nos campos diplomáticos e comercial e que o Congresso Nacional acompanhará de perto. Salsi. Obrigada, Yasmin, pelos detalhes. Empresários brasileiros já se preparam para os impactos da taxação de produtos no mercado americano. Produtores de suco de laranja e café têm os Estados Unidos como um dos principais compradores. Na cadeia produtiva da laranja, o anúncio feito pelo governo americano colocou produtores e empresários em estado de alerta. Economicamente, é praticamente impossível você fazer uma exportação para os Estados Unidos sem que você tenha graves prejuízos para quem exportar para aquele mercado. Os Estados Unidos estão atrás apenas da Europa nas compras de sucos brasileiros, com 42% de toda a demanda. Um mercado extremamente relevante, responsável por mais de 1,3 bilhão de dólares por ano, e é um mercado extremamente difícil de ser substituído, principalmente num prazo tão curto. Apesar das novas tarifas só entrarem em vigor em agosto, o mercado financeiro reagiu à decisão do presidente Donald Trump. No dia seguinte ao anúncio, o dólar foi negociado a R$ 5,54, uma alta de 0,72%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,5%. O setor do café também está preocupado com a taxação, pois os Estados Unidos são os maiores compradores da produção brasileira. No ano passado, segundo o Conselho dos Exportadores de Café, 8 milhões de sacas foram vendidas aos americanos, o que representa 16% da mercadoria destinada ao comércio exterior. A Associação Brasileira da Indústria do Café acredita que a medida pode gerar impactos extremamente negativos e relevantes para toda a cadeia produtiva e defende uma atuação estratégica e diplomática do governo federal. A Confederação da Agricultura e Pecuária afirmou que a medida não se justifica pelo histórico das relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil e que prejudica as economias dos dois países. A Federação das Indústrias de São Paulo defendeu que é preciso negociar com serenidade a partir de fatos e estatísticas verdadeiras. O setor de calçados, que havia comemorado um aumento de quase 40% nas exportações aos Estados Unidos no mês passado, recebeu a notícia da taxação como um grande balde de água fria. Nesta fábrica de embalagens de papelão na Grande São Paulo, já não há mais tanta certeza de que as negociações com o mercado americano vão avançar, o que pode afetar a produção. Apesar disso, o diretor vê nos parceiros do Mercosul uma possibilidade de reduzir prejuízos. A embalagem é importante porque ela é o que protege o produto até o seu destino final.
e, consequentemente, ela vai ter um valor agregado afetado por causa disso, principalmente nas exportações. A demanda talvez caia um pouco, mas eu acho que ainda vai se acomodar, porque temos outros mercados, mesmo o Mercosul ainda é bem explorado, mas temos muito a crescer ainda. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse admirar o governo dos Estados Unidos e ter recebido com responsabilidade a notícia da nova sobretaxa para produtos brasileiros. Em nota publicada nas redes sociais, Jair Bolsonaro afirmou, abre aspas, o Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisa parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para omissões. Fecha aspas. O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira tarifas de 35%, desta vez sobre os produtos canadenses enviados aos Estados Unidos. A medida foi comunicada em uma carta enviada ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Uma das justificativas apresentadas por Trump é que a taxação seria uma retaliação à suposta facilitação por parte do país da entrada de fentanil nos Estados Unidos. Assim como a tarifa de 50% imposta ao Brasil, a nova taxa sobre produtos canadenses passa a valer a partir do dia 1º de agosto. O Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a tarifa de 50% determinada pelos Estados Unidos aos produtos que nós exportamos. A colunista de política do Jornal da Record, Cristina Lemos, fez uma entrevista exclusiva com o presidente Lula. Lula pediu respeito ao Brasil e anunciou a criação de um comitê para acompanhar a crise diplomática e econômica. Presidente, muito obrigada por conversar conosco diretamente aqui no Palácio da Alvorada e principalmente nesse dia tão importante, esse dia em que o Brasil amanhece mergulhado em incertezas políticas, econômicas, por conta dessa decisão do governo americano, anunciada no dia de ontem, de taxar os produtos brasileiros em 50%, isso passando a valer a partir de 1º de agosto. O senhor já fez uma primeira manifestação nas redes sociais e sinalizou com a reciprocidade, ou seja, taxar de volta os produtos americanos. É por aí mesmo, presidente? Cristina, a primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros respeitem a gente. Ora, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo, porque não é, sabe, costume você ficar mandando correspondência depois do presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele.
Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Possivelmente, o Trump tenha ficado preocupado com a reunião dos BRICS. E é engraçado porque, como ele não estava na reunião do G7, nós fomos 3 países dos BRICS para o G7. Índia, Brasil e África do Sul. Ainda estava mais o México e a Coreia. Só para ter uma ideia. No G20, os BRICS têm 10 países que participam do G20. Qualquer dia eu vou mandar chamar ele para participar dos BRICS. Se quiser vir, nós vamos convidar, ele vem e participa. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. E daqui a pouco você vai ver a segunda parte dessa entrevista da Cristina Lemos com o presidente Lula. O governo federal anunciou que o imposto sobre produtos industrializados será zerado para carros populares menos poluentes produzidos aqui no Brasil. A iniciativa faz parte do programa Carro Sustentável e foi apresentada pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. O IPI Verde também prevê valores diferenciados do imposto para veículos flex, híbridos e elétricos. A inflação subiu 0,24% em junho. A energia elétrica foi a principal responsável. Os alimentos, desta vez, recuaram. Uma diferença que o Bruno percebeu. Parece que diminuiu um pouco os preços. O preço do ovo caiu 6,5% em junho. Foi a maior redução entre os alimentos. Também ficaram mais baratos o arroz e as frutas. Depois de 9 meses de alta, o setor de alimentos teve leve queda. Várias coisas a gente pode deixar para o mês que vem, agora comida não. O que mais pesou na inflação foi a energia elétrica, que subiu quase 3%. Ainda assim, o IPCA desacelerou pelo 4º mês seguido e ficou em 0,24%. Apesar de ter perdido força, a inflação acumulada de um ano para cá ficou em 5,35%. Bem acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. Um limite que o IPCA ultrapassou em todos os meses deste ano. Como isso se repetiu por 6 meses seguidos, o Banco Central teve que explicar o estouro da meta numa carta. Entre os motivos, a atividade econômica aquecida e a desvalorização do real. A grande preocupação que se tem com relação ao processo inflacionário é que, mês a mês, ele vai tirando o poder de compra das famílias. Para este professor de economia, a inflação dos próximos meses pode ser afetada pela taxação das exportações brasileiras pelos Estados Unidos. As medidas que o presidente Trump anunciou ontem que podem criar um problema sério para o Brasil, tanto em termos de inflação, quanto em termos de crescimento da economia, como em termos de desemprego. Agora, de olho no telão, vamos falar sobre imposto de renda. O deputado Arthur Lira apresentou nesta quinta-feira o relatório do projeto de lei que amplia a isenção total do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A novidade é o aumento do teto para desconto parcial na alíquota, que subiu de R$ 7.000 para R$ 7.350. Essa mudança vai beneficiar 500 mil brasileiros. Nos salários a partir de R$ 50.000 por mês, Lira manteve o imposto gradual, que pode chegar até 10% para quem ganha R$ 1.200.000 ou mais por ano. Os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos podem aderir ao acordo de ressarcimento a partir desta sexta-feira. O pagamento pode ser solicitado por quem já tenha feito a contestação e não tenha recebido retorno das entidades. A adesão pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou pessoalmente em agências dos Correios.
Segundo o INSS, mais de 3.800.000 contestações foram recebidas. Os valores serão depositados a partir do dia 24 de julho, em parcela única. Bombeiros conseguiram chegar até o corpo da menina de 11 anos que caiu num cânion com mais de 1.000 metros de altitude no Rio Grande do Sul. O corpo foi içado em uma maca agora à noite. Você acompanha as imagens. Por volta da 1 da tarde, a menina caiu do ponto mais alto do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, uma das principais atrações turísticas da Serra Gaúcha. A criança tinha autismo e estava no local a passeio com a família. Um grupo de alpinistas foi pego de surpresa por uma forte chuva enquanto descia uma trilha na Malásia. As imagens mostram cerca de 20 pessoas caminhando agarradas a uma corda enquanto enfrentam uma forte correnteza. A administração do parque informou que o tempo mudou de forma repentina, mas que todos chegaram em segurança à base da montanha. Com mais de 4.000 metros de altitude, o Monte Kinabalu é o ponto mais alto da Malásia e uma das principais atrações turísticas do país. Um agente do Serviço de Inteligência da Ucrânia foi morto a tiros nesta quinta-feira em uma rua de Kiev, capital do país. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele é surpreendido por um atirador perto de um estacionamento. O homem, identificado como Ivan Voronich, morreu no local. A polícia ainda busca pelo autor dos disparos. A cidade ucraniana também foi alvo de um ataque com drones e mísseis russos. 2 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Israel mantém a ofensiva militar na faixa de Gaza e atacou alvos ligados aos terroristas do Hamas. Em 24 horas, 180 posições do grupo terrorista foram atingidas, principalmente no centro e no sul do território. Hoje, após um acordo com a União Europeia, será permitida a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. Em visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas irá dizer quem serão os 10 reféns que devem ser libertados num possível acordo a ser anunciado nas próximas semanas. Ao menos 20 reféns estariam vivos, segundo o governo. As negociações para um acordo seguem em Doha, mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar. De Israel, Vitor La Regina. De volta ao Brasil, em Brasília, 2 policiais civis flagrados agredindo um motorista na frente do filho foram afastados das ruas. Os agentes levaram o homem para a delegacia e deixaram a criança de 5 anos sozinha. O tumulto começou porque o homem teria batido numa viatura da Polícia Civil. Segundo testemunhas, ele tentou explicar que não parou o carro por medo, mas recebeu voz de prisão. Esse vídeo mostra que ele resiste e é agredido pelos policiais com socos e um golpe conhecido como mata-leão. É jogado no chão e algemado. O motorista foi colocado na parte de trás da viatura e levado para a delegacia. O filho dele, de 5 anos, foi deixado no local. A criança dentro do carro, a criança vai ficar com quem? A criança está apavorada. Quando a mãe da criança chegou, encontrou o filho chorando. Na hora que eu saí do carro, já veio um agente da polícia me empurrando para dentro da viatura, falando que eu ia ter que prestar depoimento e não me deixou nem ver meu filho. O caso aconteceu no Plano Piloto, área de alto padrão em Brasília. A Polícia Civil alega que o motorista não colaborou com a abordagem policial e que, por segurança, precisou ser algemado. Diante da repercussão, os agentes foram afastados e serão investigados pela Corregedoria da Corporação. Com certeza isso não representa a nossa polícia. A nossa polícia é uma polícia bem treinada, uma polícia cidadã, e isso não reflete aí a nossa Polícia Civil. Eu tenho certeza que isso vai ser punido ao rigor da lei. Quase 4.000 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil até maio deste ano. Em Minas Gerais, uma cozinheira de 60 anos foi morta esta semana. A cozinheira foi morta em casa pelo companheiro com quem tinha um relacionamento havia 15 anos. Isaac Trindade se entregou à polícia. Ele disse que estava sob efeito de álcool e drogas quando cometeu o crime durante uma discussão. Vou falar para vocês, é muito triste. Nós mulheres eles acham que nós mulheres somos fracas.
Não somos tão fracos assim, não. A mineira, que tinha o mesmo nome da lei criada para proteger as mulheres da violência doméstica, é mais uma das muitas vítimas de feminicídio em todo o país. Até maio deste ano, a Justiça brasileira registrou quase 4.000 novos casos, em média 26 crimes por dia. A capital paulista já registrou o maior número de casos de feminicídio para um primeiro semestre desde 2015, quando o crime passou a ser tipificado no Brasil. Mesmo sem os números de junho, o total chega a 29 até maio. No ano passado, foram 25 casos nos 6 primeiros meses. Em Belo Horizonte, foram 10 feminicídios até maio. 7 a mais do que em 2024. Dizer para a vítima como ela deve se proteger é um pouco complicado, porque na situação de vítima ela já está vulnerável. Mas a sugestão seria a denúncia, que sem dúvida é o melhor remédio. O assassino da Maria da Penha foi encaminhado para o presídio. A Maria da Penha já foi, agora a lei ficou, né? No Rio de Janeiro, pessoas com mais de 60 anos já podem receber, a partir desta sexta-feira, a primeira dose da vacina contra a nova variante da Covid-19. Então vamos para lá conversar com o Leonardo Aque, ele traz os detalhes. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o único requisito é ter vacinado contra a Covid-19 há pelo menos um ano. A aplicação será feita de forma escalonada à medida que novas doses forem chegando. O imunizante já está disponível nos postos de saúde municipais. Agora, de acordo com o painel epidemiológico da Prefeitura, mais de 5.000 casos de Covid foram registrados em 2025. 139 evoluíram com grande gravidade. Infelizmente, 20 pessoas morreram por complicações da doença aqui no Rio este ano. Vale lembrar que a vacinação reduz o risco de internação e mortalidade pela doença. Salsi. Obrigada, Léo. Em São Paulo, o primeiro trem da linha do metrô que vai ligar a Zona Norte ao centro foi entregue nesta quinta-feira. É o primeiro de um total de 22 trens que vão fazer o trajeto. A linha 6 Laranja vai ter 15 estações com 3 integrações. A expectativa é que o trecho inicial, até Perdizes, comece a operar no segundo semestre de 2026. A entrega completa até São Joaquim está prevista para 2027. O trajeto terá capacidade para atender cerca de 630 mil passageiros por dia. O tempo de viagem, que hoje passa de 1h30, deve ser reduzido para 23 minutos. Pesquisadores brasileiros trabalham em uma pesquisa para aprimorar o diagnóstico e o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Uma das teorias é que a doença possa ser hereditária. Pensamentos repetitivos sempre atrapalharam a vida da Maiara. Mas o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo ajudou no dia a dia. Me trouxe algumas explicações sobre alguns comportamentos meus que eu não entendia por que tinha que ser daquela maneira. Eles não têm necessariamente uma justificativa lógica. Estima-se que 2% de pessoas no mundo sejam afetadas pelo TOC. Pode ser o medo excessivo de contaminação, necessidade de manter coisas simétricas, entre outros. É com casos como o da Maiara que pesquisadores da USP querem entender as variações genéticas do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. A pesquisa é inédita no Brasil. E, a partir dos resultados, cientistas poderão aprimorar diagnósticos e tratamentos. Pessoas entre 4 e 89 anos que tenham sintoma ou diagnóstico de TOC, nascidos no Brasil ou qualquer país da América Latina. A gente também está convidando os familiares de primeiro grau, que são pais e mães, justamente para entender possíveis variações raras no genoma. 9 universidades de 4 regiões do país participam do estudo. Quando você sabe se existe uma genética ou não, você já vai buscando maneiras de evitar que isso aconteça com as próximas gerações, né? Porque realmente tira muito tempo da pessoa. O presidente Lula disse que vai resolver com o Congresso o impasse sobre o aumento do IOF. É o que você acompanha agora na segunda parte da entrevista que Cristina Lemos fez com o presidente. Como está a sua relação hoje com a cúpula do Congresso, com Hugo Mota e com o senador Alcolumbre? Olha, você sabe que eu não me queixo do Congresso.
com todas as divergências que eu possa ter partidária, é importante que o povo brasileiro saiba. O meu partido só elegeu 70 deputados em 513 e só elegeu 9 senadores em 81. Isso me indica que eu tenho um caminho a fazer, é negociar, é conversar com as forças políticas para construir a possibilidade de governar esse país e justiça seja feita. Até agora, nós aprovamos 99% de tudo que nós mandamos. Então, eu sou grato ao Congresso porque tem me ajudado muito. Teve um problema na questão do IOF, vai ser resolvido. Você vai ver. Você vai ver. O senhor vai insistir no IOF porque os seus líderes dizem o seguinte: se não entrar o dinheiro do IOF, vai ter que cortar 10 bi. O senhor trabalha com essa hipótese de cortar 10 bi? O deputado sabe que se eu tiver que cortar 10 bi, eu vou cortar das emendas deles também. Ele sabe disso. Então, como ele sabe, eu sei, é importante a gente chegar num ponto, sabe, de acordo. Eu posso te dizer assim, antecipar para você. Eu vou manter o IOF. Se tiver um item no IOF que esteja errado, a gente tira aquele item. Mas o IOF vai continuar e, mais ainda, fazer decreto é da responsabilidade do presidente da República. E os parlamentares podem fazer um decreto-lei para eles, sabe, se tiver cometido algum erro constitucional, coisa que eu não cometi. O senhor completa 80 anos dentro de 4 meses. Tem gás para mais uma disputa eleitoral? Eu posso te dizer que eu hoje estou fisicamente melhor do que quando eu tinha 60 anos. Estou com a minha qualidade de vida melhor. Tenho uma mulher que cuida de mim de forma extraordinária. Então, estou bem. Se eu vou ser candidato ou não, é outros 500. Cristina, aí vai depender do seguinte, vai depender no momento certo de discutir, sabe, se tem muitos partidos políticos para a gente conversar. Agora, eu vou te contar uma coisa. Os loucos que governaram esse país não voltam mais. O seu Tarcísio pode tirar. Não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não, Tarcísio. Pode ficar mostrando para a gente saber quem você é. Sabe, porque está cheio de gente, está cheio de lobo com perna de carneira. Se for necessário ser candidato para evitar isso, querida, estarei candidato e espero que você esteja acompanhando, cobrindo a campanha. É isso. Para quem ficou nervoso hoje, o senhor manda tomar um chazinho? Qual é o recado que o senhor dá para quem ficou nervoso com esse cenário internacional? Olha, eu só queria dizer aos empresários brasileiros, nós vamos criar um comitê, sabe, e os empresários vão participar para a gente acompanhar dia a dia o que vai acontecer, sabe? Nós vamos criar um comitê, não vou dizer gabinete de crise, eu vou dizer um gabinete de repensar a política comercial brasileira com os Estados Unidos. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. E na minha vida, quem decide as coisas é o povo. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca. Assim nós somos e assim nós seremos. Por isso, longa vida para o povo brasileiro. Muito obrigada, presidente, pela entrevista. Obrigado, Cristina. O Ministério Público de São Paulo denunciou o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, e ex-diretores do clube pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto. A investigação apura suspeitas de irregularidades no contrato de uma antiga patrocinadora. Os promotores pedem que os denunciados paguem 40 milhões de reais de indenização ao Corinthians. A defesa do presidente afastado afirmou que a denúncia precisa de clareza e objetividade sobre a responsabilidade de Augusto Melo no caso. Agora vamos falar de futebol. Corinthians e Red Bull Bragantino vão reabrir as transmissões do Campeonato Brasileiro na tela da Record, do R7 e do Play Plus. Será o encontro do campeão paulista contra um candidato inesperado, a líder do Brasileirão. Chegou a hora de matar a saudade. Neste fim de semana, o Brasileirão volta para a alegria dos torcedores brasileiros. O líder é o Flamengo, seguido pelo Cruzeiro com a mesma pontuação, mas atrás pelo saldo de gols. Red Bull Bragantino e Palmeiras completam os 4 primeiros.
Na zona de rebaixamento estão Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport. A expectativa é que volte com força total, porque teve tempo do pessoal descansar um pouco, teve tempo de preparação, acho que os times conseguiram treinar bastante, inclusive os que foram jogar o Mundial, porque conseguiram jogar. Será aqui na Neoquímica Arena a volta do Brasileirão para Corinthians e Red Bull Bragantino neste domingo. O alvinegro está invicto com Dorival Júnior como mandante, com 3 vitórias e 2 empates. Acredito que a gente conseguiu descansar bem, fizemos bons treinos competitivos, acredito que a gente está muito bem preparado para voltar para o jogo de domingo. O Bragantino vem de derrota para o Bahia na última rodada. Vinicinho, eleito a revelação do Campeonato Paulista deste ano, sabe da pressão de jogar na Arena Corintiana. Acho que vai ser um jogo muito difícil, mas pode ter certeza que vamos estar preparados. A Record vai transmitir a partida entre Corinthians e Bragantino com exclusividade na TV aberta, domingo, a partir das 6h30 da tarde. Não perca! Depois de faltar ao treino de quarta-feira sem avisar, o atacante Memphis Depay apareceu no Corinthians. O holandês se reuniu com o técnico Dorival Júnior e com os dirigentes e participou normalmente das atividades desta quinta-feira. O jogador recebeu multa pela falta e pediu desculpas aos jogadores. O motivo da ausência não foi revelado. E a FIFA divulgou o ranking das melhores seleções do mundo. O Brasil está em 5º lugar. A Argentina, que é a atual campeã mundial, é a primeira colocada. Você acompanha aqui no nosso telão. A Espanha vem em 2º e a França em 3º. A Inglaterra fica com o 4º lugar e o Brasil permanece ali na 5ª colocação. Uma família passou por momentos de tensão e desespero no aeroporto de Guarulhos com o sumiço da cachorrinha logo depois do desembarque. Esperança foi adotada ainda filhote. No ano passado, já adulta, a cachorrinha foi morar com a tutora em Portugal. Na última segunda-feira, Esperança embarcou em um voo de volta ao Brasil no espaço de carga viva do avião. A amiga da tutora, Alexia, que também retornava ao país com 2 filhos, era a responsável. Mas quando desembarcou, recebeu apenas a caixa de transporte do animal, quebrada e vazia. E aí falaram, não, a sua cachorra, ela simplesmente saiu da caixinha e a senhora agora pode ir atrás dela. A tutora foi avisada do ocorrido pela família. Eu sou uma pessoa cardíaca, eu não posso passar por estresse. Comecei a passar mal, comecei a me tremer, uma sensação de desespero. Esperança ficou perdida, solta no aeroporto por cerca de 1 hora. Ela foi encontrada pela mãe da tutora aqui no saguão externo, já perto do acesso à rua. Ela passou daqui para lá, acelerada, apressada, procurando alguma coisa, desorientada. Eu me joguei no chão, me ajoelhei aos prantos e eu falei para ela, Esperança, mamãe, vem filha. Ela me olhou, me reconheceu por completo e veio para mim. Em nota, a empresa que administra o aeroporto de Guarulhos disse que o transporte e o cuidado com animais são de responsabilidade exclusiva das companhias aéreas ou de prestadores de serviço por elas contratados, e que não foi acionada ou comunicada sobre o incidente. A empresa aérea não se pronunciou sobre o assunto. Esperança já está em casa. Que bom. Uma criança ficou presa dentro de uma máquina de bichos de pelúcia em um shopping nos Estados Unidos. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o menino entra pelo buraco de retirada do brinquedo. Um homem que passava ali pelo local percebeu que ele estava preso e acionou a segurança do shopping. Funcionários abriram a parte traseira da máquina e conseguiram retirar a criança em segurança. Uma descoberta nos Estados Unidos surpreendeu especialistas em dinossauros. O Museu de Denver, no Colorado, conhecido por expor esqueletos de dinossauros, descobriu recentemente um novo fóssil. E ele estava mais perto do que se poderia imaginar, no estacionamento. Um pequeno fragmento do animal pré-histórico foi encontrado por acaso. E, segundo os especialistas, é de uma espécie que viveu na Terra há cerca de 67 milhões de anos. E este foi o Jornal da Record. Agora você fica com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite a você, cuide-se. Tchau.